Então, iniciando a correção, pessoal, diz assim, ó, a distância entre duas cidades no mapa de escala 1 para 2000 é de 7,5 centímetros. Qual a distância real entre essas duas cidades? Então, beleza, pessoal, ele deu a distância no mapa, é uma escala de 1 para 2000. Tanto faz tá na horizontal como eu colocar ela aqui na forma de fração. É a mesma coisa, 1 para 2000. E ele deu essa distância no mapa. Ele disse que no mapa era 7,5. E o que ele quer saber é a distância real, que eu não sei, então é x. Então é a regra de 3. Perceba, eu tenho na escala desenho sobre real, como a gente vem vendo no decorrer das aulas. E na questão aqui eu vou ter 7,5, que é a medida do mapa, que é o desenho, sobre a medida real, que é x. Multiplica aqui, ó, meio por extremos. Uma vez x, né? Igual, eu vou multiplicar 2000 vezes 7,5. Vou baixar zero, ó. Quantos zeros? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí eu multiplico. 2 vezes 5, 10. Foi 1. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. Aí eu tenho que lembrar o quê? Que esse aqui tinha uma casa após a vírgula. Então eu boto aqui, ó. Uma casa após a vírgula. Então esse x, perceba, deu 15.000. Então x igual a 15.000. 15.000 o que, Daniel? Vou tirar só a vírgula aqui, ó. Que não está fazendo diferença. X igual a 15.000. E eu utilizo a mesma unidade de medida que estava no problema. 15.000 centímetros. Se eu quiser assim, ó, no mapa, a distância entre Brasília e Porto Velho é de 76 centímetros. Qual a escala do mapa, sabendo que a distância real em linha reta entre essas duas cidades é de 1.900 quilômetros. Então ele deu aqui a distância no mapa de 76 centímetros na segunda, e ele deu a distância real entre elas duas, que é uma distância de 1.900 quilômetros, a distância real. 1.900 quilômetros. Então a gente escala, né? É o menor sobre o maior, o desenho sobre o real. Então, como nós vamos montar a escala aqui, quem é que é o nosso menor aqui? 76 centímetros. E nós vamos colocar sobre o real, que é 1.900 quilômetros. Agora vem aquela dica que a gente deu no decorrer das outras aulas. A gente precisa o que aqui? Nesse caso, a gente precisa fazer a conversão. Nós vamos transformar quilômetros em centímetros. É sempre mais fácil transformar o maior no menor. Então aqui eu vou repetir os 76 centímetros, aqui em cima. Eu vou repetir o 1.900 aqui. E nós vamos fazer essa transformação de quilômetro em centímetro. Primeiro, eu vou pegar o meio termo, que é o metro. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, para transformar quilômetro em metro, basta eu acrescentar aqui, ó, 3 zeros. Então, pronto. Agora aqui deixou de ser quilômetro, aqui está metro. 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu vou acrescentar mais 2 zeros. Daniel, por que 3 zeros para transformar em metro? Porque 3 é do 1.000. 1.000 tem 3 zeros. Está em metro, eu vou transformar em centímetro, o metro em 100 centímetros, são 2 zeros, por isso que eu acrescentei mais 2 zeros. Agora, simplifica, pessoal, sempre pelo de cima. Então aqui a gente divide em cima por 76, divide embaixo por 76. Por quê? Porque toda escala tem que estar na razão de 1 para. Então 76 dividido para 76, 1. Aí eu vou pegar aqui... dividir também esse aqui por 76. Como eu disse, né? Dividir os dois por 76. Então, aqui, 76 dividido para 76 deu 1. Aqui eu vou dividir, né? Colocar aqui, ponto aqui, ponto aqui. Vou dividir 190 milhões para 76, que dá 2 milhões
e 500 mil. 2.500.000. Era a resposta dessa segunda, viu? Questão 3 diz assim, ó, para atender 5.540 ligações mensais, uma empresa de telefonia dispõe de 8 atendentes. Quantos atendentes essa empresa precisará contratar para atender 7.400 ligações mensais? Então, 5.540 ela precisa de 8 atendentes. A quantidade de ligações aumentou, passou para 7.400. Ela vai precisar de mais ou menos atendente? Logicamente mais, vai ter mais ligação. Na questão 3, vamos montar a regra de 3 direto. De um lado eu vou colocar as ligações, de outro lado eu vou colocar os atendentes. No primeiro momento, quantas ligações? 5.540 ligações. Precisou de quantos atendentes para atender? Precisou de 8 atendentes. Então, se eu aumentei a quantidade de ligações, passou para 7.400 ligações. Eu vou precisar de quantos atendentes? X. Então, a quantidade de ligação aumentou. Lógico que eu vou precisar também de mais atendentes. Se os dois aumentou, regra de 3 direto. Então, multiplica direto em X. Posso dar logo uma cortadinha de zero aqui, ó, pessoal, para facilitar. Aí ficou, tirei um zero em cima e embaixo. Lógico que eu não posso tirar esse, porque não tem outro em cima. 554 vezes X, que deu 554x, igual... Vou multiplicar aqui, ó, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 4, 32, foi 3, 8 vezes 7, 56 com 3, 59, beleza? Então, deu 554x igual a 5.920. Eu vou fazer a divisão, ó, x vai ser igual a 5.920 dividido para 554. Então, fazendo aqui na calculadora, né? Lógico que se é 5.920 dividido para 554 vai ser um pouco maior que 10, né? Só para vocês perceberem, ó, 5.920 dividido para 554, que deu 10,68. E aí, Daniel, vai precisar de quantos atendentes? Logicamente que a gente não vai utilizar um atendente e um pedaço de outro atendente, que é o 0,68. Então, quando se trata de pessoas numa situação dessa, a gente precisa arredondar. Então, eu vou precisar de quantas pessoas? Vou precisar de 11 atendentes. A questão quase assim, ó, uma equipe de 5 professores gastou 24 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Considerando a mesma proporção, quer dizer que eles trabalhando ao mesmo tempo. Então aqui, ó, professores levaram 24 dias para corrigir as provas. Então se eu pego aqui, aumentei o número de professores para 30. Pronto. O número de professores aumentou para 30. Eu vou precisar de mais ou menos dias para corrigir as mesmas provas. Se tem mais professores trabalhando, né? A tendência é que eu precise de menos dias. Então aqui, quando um aumenta, outro diminui, a gente tem uma regra de 3 inversa. Então, quando é inversa, eu repito a primeira, 5 para 30, e eu vou inverter a segunda. No lugar de 24 para x, fica x para 24. Multiplica aqui, ó, meio por extremos. 30 vezes x, 30x. Vai ser igual a 5 vezes 24, 120. 30 multiplicando vem dividindo, x será igual a 120 dividido para 30. Cortei um zero em cima, um zero embaixo. X vai ser igual a 4. Está do lado de quem? Dos dias. Então, vai precisar de 4 dias. Então, estou dando prosseguimento à correção.
Essa questão aqui causou muita dúvida, que diz assim: entre os pares de grandezas seguintes, identifique aqueles de grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quando um aumenta, o outro também tende a aumentar. Quando um diminui, o outro também tende a diminuir. Na letra A, diz assim: o número de trabalhadores e a quantidade de morangos coletados numa plantação. Com mais trabalhadores, vou coletar mais ou menos morangos? Logicamente que mais morangos. Se eu diminuir a quantidade de trabalhador, também diminui a quantidade de morango, né? Então, grandeza diretamente proporcional. Um aumenta, o outro também aumenta. O número de lançamentos de um dado é a quantidade de vezes que sai a face 3. Pessoal, nesse caso aqui, quando eu estou falando de um dado, eu estou falando do fator sorte, né? Então, não é garantido. Aumentei a quantidade de lançamentos do dado. É certeza que vai aparecer mais ou menos vezes o 3? Não é certeza. Por quê? Porque pode acontecer de eu lançar 3 vezes o dado, aparecer 3 vezes o número 3. Pode acontecer de eu lançar 10 vezes o dado e nenhuma vez aparecer o número 3. Então eles não estão totalmente um ligado ao outro. Então essa aqui não é. Na letra C, o número de caminhões e a quantidade de mercadoria que foi entregue. Com mais caminhões, eu vou entregar mais ou menos mercadoria? Eu tende a entregar mais mercadoria. Com menos caminhões, menos mercadoria. Então, grandeza é diretamente proporcional. Na letra D, o comprimento de uma corda e o preço pago por ela. Quanto maior a corda, maior o preço que eu vou pagar. Quanto menor a corda, menor o preço que eu vou pagar. Porque normalmente as cordas são pagas até em quilo, pelo peso. Então, grandezas diretamente proporcional. Na letra E, o volume de uma caixa d'água com o furo embaixo e o tempo de escoamento decorrido. Pessoal, a gente não sabe o tamanho do furo dessa caixa d'água. Vai que é uma caixa d'água que tem o furo do tamanho que é o fundo dela, um furo muito grande. Aí o volume não vai estar, como eu não tenho nenhum tamanho de furo para escoamento, não tem como eu pegar e saber se vai ter uma dependência entre o volume e esse furo, né? Então essa aqui não tem como a gente saber, não é grandeza diretamente proporcional, né? Tempo decorrido em uma partida de basquete e o número de cestas. Digamos que uma partida de basquete com 2 minutos, pode acontecer 10 cestas. Se for para 4 minutos, vai estar acontecendo 20 cestas? Eu não tenho essa garantia. Assim como numa partida de futebol, eu não tenho uma garantia de quantos gols vai acontecer por minuto. Então, quando tem um problema desse tipo aqui, que é a sorte, que tem outros fatores influenciando, a gente não tem como descrever, não tem como afirmar. Então, também não é grandeza diretamente proporcional. As que nós podemos afirmar aqui são grandeza diretamente proporcional: a A, a C e a D, né? Porque a quantidade de morango vai estar realmente influenciado pelo número de trabalhadores. Na D, o tamanho da corda tem uma influência. E a outra era a C, né? Que é a quantidade de mercadoria entregue e o número de caminhões. A, C e D. Então, questão aqui, ó. Uma máquina produz 150 cadernos em 1 hora. Em quanto tempo 3 máquinas iguais produziriam a mesma quantidade de cadernos? Pessoal, então aqui eu tenho 3 grandezas. Eu tenho a quantidade de máquinas, a quantidade de cadernos e o tempo. Normalmente, quando a gente tem 3 grandezas, a gente trabalha com a regra de 3 composta. Não é o caso dessa que eu vou mostrar aqui para vocês. Mostrar por que nesse caso aqui a gente não pode considerar essa regra de 3 como uma regra de 3 composta. Por quê? Quantas máquinas no primeiro momento? Uma máquina. Essa uma máquina produz o que? No tempo de 1 hora, ela produz 150 cadernos. 150 cadernos. O que ele quer no segundo momento? Ele quer trabalhar com quantas máquinas? Com 3 máquinas. Essas 3 máquinas vão produzir a mesma quantidade de cadernos, que é 150.
E o que vai mudar? O que ele quer saber? É o tempo. Ele quer saber em quanto tempo que elas vão produzir a mesma quantidade de cadernos. Então, por que a regra de 3 ela não pode ser considerada composta? Porque esses dois valores aqui, ó, que é a quantidade de cadernos, são iguais. Então, quando os valores aqui de uma das grandezas são iguais, a gente cancela ela, a gente não olha para ela. Então, a gente vai olhar para quê? Para a máquina e para tempo. Então, uma máquina normalmente produz 150 cadernos, né? Se eu aumentar para 3 máquinas, a quantidade de máquinas aumentou. Se eu aumentei a quantidade de máquinas, a quantidade de tempo vai aumentar ou vai diminuir para produzir 150 cadernos? Lógico, tem 3 máquinas trabalhando, vai precisar de menos tempo. Então essa quantidade deve diminuir. Então elas são grandezas o que? Inversamente proporcionais. Como elas são grandezas inversamente proporcionais, nós invertemos uma delas. Vou repetir a primeira, 1 para 3. A segunda a gente inverte, fica x para 1. Multiplica aqui meio por extremos, vai ficar 3x igual a 1. X vai ser igual a 1 terço. 1 sobre 3. Então ela vai precisar de 1 terço de horas. Se a gente dividir 1 para 3, né, vai dar 0,33 horas. Se a gente pensar que uma hora tem 60 minutos, 60 dividido para 3, vai precisar de 20 minutos. A questão desse bloco diz assim: o motorista levará um passageiro de uma cidade A para uma cidade B. Se ele dirigir num trecho da estrada a 80 km por hora, constante, né, sem aumentar nem diminuir essa velocidade, ele percorrerá esse trecho em 2 horas. Então, a 80 km por hora, ele leva 2 horas. Aí diz assim: em quanto tempo ele percorrerá esse mesmo trecho se dirigir a 100 km por hora, de forma constante? Então, aqui, está armada a conta aqui. A 80 km por hora de velocidade, ele precisa de um tempo de 2 horas. Se ele for a 100, vai precisar de quanto tempo? Não sei. Então, perceba que a velocidade aumentou. Se o motorista está mais rápido, ele vai levar mais ou menos tempo? Ele tende a levar menos tempo, já que o carro está mais rápido, vai fazer o trajeto de forma mais rápida. Então, um aumentou, o outro diminuiu. Então, a gente tem uma regra de 3 o quê? A gente tem uma regra de 3 inversa, grandezas inversamente proporcionais. Vou cortar um 0 em cima, 0 embaixo. Vou repetir a primeira, 8 para 10. Na segunda eu inverto, então vai ficar x para 2. Meio por extremos, então x vai ser igual a, ou melhor, 10x, né? Vai ser igual a 8 vezes 2, que dá 16. X será 16 dividido para 10. Cortei um 0 em cima, 0 embaixo. Ou melhor, tem um 0 embaixo, né? Vou botar uma casa após a vírgula. Vai dar 1,6 horas. Então ele vai levar 1,6 horas para fazer esse trajeto.